Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Movimento em Foco. Estamos aqui hoje com alguém que já completou um hat-trick, só que nos tempos de Google Meets e de StreamYard, simplesmente. Não existia presencial, hein, Cassinho? Presencial agora, mas juntando 3 vezes, pede música, né? No caso dela, ela trouxe cerveja artesanal pra gente. Sensacional. Não, o dela foi 3 vezes só no online. Só no online, essa é a quarta. Essa é a verdade. quarta. É verdade. Tá debutando aqui. Muito Sócia. bom. Quem já conhece pela voz, sabe quem é. Quem não conhece, deveria voltar lá atrás. Pega do começo, a gente vai falar de terapia intensiva, de UTI, mas também de muito movimento, porque tem muito movimento na UTI, né, Débora? Tem, é super possível e super deveria possível. ser obrigatório. Quem sabe? Quem sabe o caminho não seja esse. E aqui hoje a gente vai falar sobre marcos posturais e reabilitação na UTI, aproveitando o gancho do livro. E ela vai contar um pouquinho mais sobre toda a saga, toda a ideia por trás do livro e também o conteúdo envolvido, que acho que é o ponto mais importante. Mas fica a recomendação, volta porque a gente falou de movimento na UTI. Eu vou falar o que eu lembro de cabeça. A gente falou de movimento e seus propósitos, que, cara, foi uma puta filosofia legal. Foi. Né? E o terceiro eu vou deixar aí, daqui a pouco eu procuro no Spotify. A gente chegou a fazer um sobre música, que você tinha proposto um desse e não rolou, né? Não rolou? Eu também não lembro. Acho que o do propósito foi que eu entrei no meio. Foi. É. Acho que foi bem isso, que você falou do balé, do retorno no balé. Bem legal. E hoje a gente está aqui para voltar para a UTI, mas se você não é da UTI e está ouvindo, não vai embora, vai valer a pena, confia, a Débora é fera, dispensa apresentações porque já veio 3 vezes, se você quiser conhecer com mais detalhes, volta lá no primeiro, tem a apresentação dela todinha, e eu vou dar a voz agora para a Débora. Débora, seja bem-vinda, enquanto eu vou servindo a cerveja, se apresente rapidamente e faça suas considerações aí iniciais. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, Franco, Cássia. Para mim é um prazer estar aqui, né, de novo, e agora presencial, conhecendo o espaço de vocês chiquérrimo aqui. Quem sabe um dia eu chego lá, né? Meu nome é Débora, eu sou fisioterapeuta, sou supervisora da USP, no ambiente hospitalar, especificamente de UTI. E tenho aí trilhado esse caminho nessa tentativa forte aí de trazer o movimento para dentro da UTI, né? Então, mestrado, doutorados, livros, artigos, enfim, todas essas publicações e esse caminho nesse direcionamento, né? Muita gente acha que a UTI é ventilação mecânica, é respiratório, e aí o meu papo é sempre o movimento, e não é o movimento dos botões do ventilador, não, é o movimento nosso mesmo. Mais que movimento, funcionalidade. Exatamente, e foi esse um dos pontos aí do livro, então, né, que deu essa vontade aí de escrever o livro. Então, para mim é um prazer estar aqui, porque eu também acompanho muito de vocês sabem, né? Porque vira e mexe, eu mando um áudio, eu mando algum comentário ou no particular ou no Instagram, porque eu acho que os assuntos se cruzam muito, né? E esse é um interesse em comum aí, então é um prazer estar aqui falando com vocês. Sensacional. E a Débora que é podcaster agora também, viu? Depois você faz o jabá aqui pra gente, mas primeiro vamos brindar? Eu vou brindar, mas eu não vou beber, tá? Como eu assim? Sou responsável. Não. Como assim? Nossa, eu fui lá, peguei, servi. Eu bebo em dobro, Cássio, não tem problema, tá? Ó, Gabriel, né? Gabriel. Aprovadíssima. Não é amarga. Pelo contrário, meio... Tem um amargorzinho. Suave. Não, delicado. Bem encorpada, gostosa. O cara entende do que faz. Tá aprovado. Conta a história da cerveja. Ele entende do movimento do barril da cerveja, entendeu? É esse o movimento que ele gosta. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que combinar um dia para fazer uma abraçagem de cerveja
E durante a abraçagem a gente faz uma resenha dessa e vocês vão gravando o podcast e eu ajudo ele na cerveja. Faz muito tempo que eu não faço, eu morro de saudade. Braçagem. Braçagem é o nome. Braçagem. Já imaginei vocês se abraçando, pisando no lúpulo. Não, o negócio não é mais tão artesanal assim, não porque dá muito trabalho. Ele faz aonde? Ele faz em casa? Ele faz em casa. Nossa, eu lembro dessa saga. Muito equipamento, muita coisa. E é o dia inteiro cozinhando cerveja, né? Aí ele deu uma automatizada no esquema, né? Porque senão não tinha casa que aguentasse a quantidade de coisas, não. Quando eu vim pra cá, um dos objetivos era, tenho 3 quartos, eu vou pegar um e vou montar de novo uma casinha de cerveja pra fazer braçagem. Se você mandasse, Se eu mandasse. No caso, não. Não rolou. Seguimos assim. Bom, vamos às vias de fato aqui. Como que surgiu a ideia, a proposta do livro e qual que é o foco, assim, tanto não só do assunto, mas o público? Quem que vocês pretendem alcançar com o livro? O livro ele veio muito de uma ideia assim, de demandas que daria para trazer tanto da clínica quanto do que a gente entende como melhores práticas dentro da UTI hoje, né? Então, a gente caminhou muito dentro da UTI para sair desse contexto de fisioterapeuta respiratório, de o paciente ali deitado na cama e a gente, só a gente fazendo as coisas por ele, para um contexto muito mais ativo, né? Mas a gente está muito longe ainda do que seria o ideal, né? Então, enquanto vocês estão falando aí, a postura importa, né? O movimento, vamos analisar o movimento, a gente está ali, tipo, vamos fazer o movimento, né? Vamos começar alguma coisa, né? E o que eu sentia muito na prática é que quando a gente fala um paciente de UTI, é muito difícil, né? A gente tem que combinar que não é um paciente fácil, né? A gente tem um paciente ali com vários déficits, com muitos acessos, com sonda, né? Então não é um paciente fácil de manipular. E aí acabava que, por muitas vezes, as pessoas olhavam e... seu fulano, fica em pé. Não fica? Então vamos fazer deitado, né? E aí virava meio que um ciclo, assim, né? Ele não consegue, então eu não faço, mas se eu não faço, ele também não consegue. E aí, às vezes, eu reparava que a gente passava, assim, de semanas com um paciente... e aí? Ele sentou? Sentou. E tá, dali uma semana. E agora, ele tá ficando em pé? Não, ele tá sentando. Aí você fala, por que ele não ficou em pé ainda? Não ficou, né? E algumas vezes eu via também que era uma dificuldade grande de... ele não ficou em pé porque... Débora, eu tentei pôr ele em pé e ele não conseguiu. Né? E aí eu falava, poxa, mas deve ter um jeito da gente pôr ele em pé, né? E aí eu comecei a notar que existiam particularidades de outras áreas, né? Então, da neuro, que a gente podia trazer para dentro da UTI com uma constância maior, né? Eu lembro que um dia, há um tempão, eu falei para uma amiga, né? Olha, eu tô com um paciente assim, não sei como que eu faço para pôr ele em pé. E ela me ensinou uma técnica específica que ela usava no ambulatório. E eu falei, caramba, é super viável de trazer para a UTI, né? Por que a gente não está treinando e fazendo assim? E aí eu comecei a tentar essas intersecções maiores. E aí eu descobri, assim, várias técnicas. Descobri não, né? No sentido, assim, de aprender várias técnicas e facilitações que não se trazia para a UTI. E que poderia ajudar muito. E aí foi quando eu comecei a colocar em prática. E aí eu falei, não, a gente precisa espalhar isso. E aí veio a ideia do livro, né? Que legal. E fica muito claro na sua fala a importância de um networking extra área, né? De o quanto você ter contato com alguém de uma outra área, por exemplo, ambulatorial, te dá um insight de, eu posso usar isso para alavancar o ganho funcional do meu paciente num ambiente que é super difícil, né? Por todos esses fatores que você trouxe. E eu acho que essa é uma bandeira que a gente levanta muito aqui, né? Ô, Débora, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, essa coisa de que o doente pode fazer exercício é uma coisa meio recente, né? A gente conversou aqui com o médico do
paciente com espondilite anquilosante. O reumatologista. O reumatologista. Eu falei o quê? Eu falei outro. O nome dele, me fugiu. Aí você me colocou numa Tá bom. sinuca de bico. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas, enfim, a conversa foi toda em torno disso. O paciente com espondilite anquilosante fez uma maratona e há bem pouco tempo atrás ele seria proibido de fazer uma atividade dessa. E existia essa questão, né, de o paciente estar no hospital para descansar, para ficar deitado. E, essa é uma cultura que é do fisioterapeuta de não botar o paciente para se mexer, porque às vezes é mais cômodo, porque ele acaba tendo olhar mais para a parte respiratória, ou isso também é uma cultura que vem da equipe médica? Não, acho que é uma cultura geral, assim, né, da equipe, dos familiares, do paciente, né? A gente vem de uma história na UTI, assim, onde a gente foi descobrindo as coisas aos poucos também, né? Uhum. Então, primeiro descobriu-se que essa coisa de ficar sem fazer nada, esse imobilismo é ruim, né? Aí, de repente, então tá bom, se não é bom ficar parado, porque tem muita perda, então vamos fazer alguma coisa, né? E agora a gente vem caminhando pensando em evidência científica mesmo, com evidências melhores, assim, do que fazer, né? Enfim. E hoje a gente sabe que o melhor remédio é se movimentar, né? Que não é um lugar, é um lugar de recuperação, não de repouso. Mas eu acho, Cássio, que também tem a nossa parte, assim, de que, como por muito tempo, né, ainda pensou-se que a UTI é um lugar onde não dá para fazer muita coisa, acabou que muita gente que foi para a UTI há muito tempo atrás eram as pessoas que gostavam da parte respiratória, né? Então, criou-se também essa cultura, né? E que tem uma baita demanda, né? E que tem uma baita demanda, né? Mas hoje, se você pensar, dependendo do tipo de UTI que você fica, você tem, assim, né? Tirando aquela época do Covid, que foi horrível, mas hoje, dependendo do tipo de UTI que você fica, de 12 leitos, você tem 2 pacientes entubados. É mesmo. E o resto não. Né? Então, assim, com o avanço da tecnologia e da UTI em si também, isso, e eu acho que por isso também que a gente está tendo que se movimentar mais nesse sentido, isso está mudando, né? Antigamente era muito claro, assim, o que você gosta? Eu gosto de resp, então vai para UTI, né? Hoje, a conversa não dá mais para ser essa, assim, eu gosto de resp, vai para UTI, né? Se você gosta de resp, talvez é melhor você se aprofundar até no ambulatório respiratório, né? Porque hoje, para UTI, eu gosto de paciente crítico, né? E aí, dentro do que o paciente crítico precisa, é o que eu vou fazer. E aí vem essa ideia do movimento, assim. Mas eu acho que ainda está muito enraizado, né? A gente ainda precisa abrir um pouco mais essa cabeça para isso. E aí eu acho que as coisas têm mudado nesse sentido, sabe, Franco? Da gente olhar e falar assim, bom, peraí. Então, se é movimento, então eu preciso voltar para a cinesiologia, eu preciso voltar para a cinesioterapia, eu preciso voltar para neuro, para treinamento. Para treinamento, para outras coisas. E falando em treinamento, foi até um convite da Débora em uma conferência, de eu ir falar sobre princípios de treinamento, mas mostrando que isso também pode ser aplicado na UTI. E foi um papo super legal, cara. E assim, na verdade, todo mundo que estuda movimento deveria saber um pouquinho disso, porque no final você está treinando para a pessoa desenvolver uma habilidade específica. E não tem como não saber, assim, na verdade tem, mas você não vai tirar o melhor proveito possível se você não souber isso. Exato, mas é isso, né? E a ideia do livro também foi essa, né? Começar a especificar coisas. Porque, tudo bem, né? Como o paciente de UTI é um paciente que ele está muito no zero ali, né? Sem nada de movimento, então, obviamente, que você vai oferecer um pouco, já vai ser alguma coisa para ele. Então, se você tem um conhecimento básico, você vai oferecer alguma coisa, né? É diferente de às vezes de um atleta, que você tem um movimento específico, você precisa muito lembrar de uma especificidade, né? Então, acaba que você traz ali um benefício, mas você não vai chegar no máximo que o seu paciente poderia. E o nosso máximo, diferente, às vezes, de vocês, né? Que é um rendimento no esporte, o que eu falo muito? O meu máximo de repente, é um paciente que ele poderia ir para casa sem precisar fazer fisioterapia depois. E ele vai precisar. Ou, ele vai precisar, mas ele faria 1 mês e estaria de alta. Ou ele vai ficar 6 meses fazendo fisioterapia, né? Então, é esse o ponto. É tentar
entender como é que a gente pode extrair, né, o máximo dos nossos pacientes e com conhecimento de todas as áreas, né? Claro. E até pensando de forma mais abrangente, saindo só do cuidado indivíduo, né? Pensando participação, funcionalidade, dependência na hora que chegar em casa. E aí entram aqueles pontos importantes que eu acho que ficou muito claro na experiência que eu tive, que foi muito breve na UTI, de você entender o lado mais amplo, né? O psicossocial e o social envolvido, porque não é todo paciente que vai ter uma rede de apoio para receber e dar suporte, auxiliar e fazer tudo o que tem que ser feito. E se você não entregar esse cara para casa, para alta, no nível funcional melhor, cara, grande chance dele falhar e ter ou uma intercorrência ou algum problema ou ficar muito limitado depois, né? Exatamente. Um exemplo clássico da UTI, sabe? É assim, o paciente andou? Andou hoje. Aí você fala, tá bom, como? Andou um do lado, sabe? Tem um físio do lado, um enfermeiro do outro. E aí, basicamente, carregou o paciente. Para quê? Para falar que ele andou, né? E aí, é muito o que o livro traz também, assim, tá? Isso é um marco funcional, postural, enfim? Não é, né? E eu falo muito isso, tá? E na casa dele, ele vai ter 2 pessoas para carregar ele desse jeito? Né? Assim que ele vai sair na rua? Não é. Né? Então, acho que a gente está fazendo um pouco dessa transição na UTI, assim, de começar a pensar, poxa, então, peraí, eu preciso analisar esse movimento, né, dessa pessoa. Então, por que ele está precisando de 2 pessoas para andar? Né? Por que isso está acontecendo? Então, acho que a gente vem agora nesse contexto. Assim, a gente precisa... Os artigos têm sido muito categóricos em mostrar que essa evolução postural dentro da UTI ela é muito importante. Né? Então, quanto mais esse paciente vai de alta num nível mais alto, né? E aí eu estou falando de coisas básicas, sabe, gente? De sentar, ficar em pé com apoio, ficar em pé sem apoio, andar com apoio, andar sem... Né? Então, esses marcos básicos mesmo, mais rápido esse paciente vai se reabilitar, menos ele vai reinternar, né? Então, a gente tem vários benefícios. Põe nisso a qualidade de vida dele, o custo com medicação, com outras terapias, com afastamento de trabalho, botar um movimento mais precoce na UTI ou a repercussão que vai ter no futuro, né? Exatamente. E pensar nesses detalhes, assim, né? Então, essas estratégias, elas fazem muita diferença, né? E aí o livro, eu fiz ele como e-book e não livro físico, porque a minha ideia foi colocar vídeos, né? Então, eu gravei vídeos mostrando algumas estratégias, né? Então, assim, ele tem grau de força muito reduzido em membros inferiores. Como é que eu consigo colocar ele em pé mesmo assim, né? E a ideia também é a gente repensar alguns conceitos, né? Então, por exemplo, a gente pensava muito na UTI isso. Então vou pôr ele em pé e vou passar ele para poltrona. E ele fez fisioterapia. Será que ele fez fisioterapia mesmo? Né? Será que eu não preciso trabalhar ou ficar em pé e não uma pessoa passar ele para poltrona? Né? E outras coisas, por exemplo, né? Na neuro, você pega, às vezes, paciente lesado medular. Ele não fica em pé, né? Não tem esse prognóstico, mas ele vai fazer fisioterapia, ele é colocado em pé, né? Por diversos outros benefícios que tem aquela postura. E aí a gente tem pensado nisso dentro da UTI também. Então, a postura como uma evolução funcional, mas também como terapêutica, né? Então, eu coloco ele em pé, não só como uma evolução postural, mas para, de repente, ele treinar uma descarga de peso mais adequada, para trabalhar uma estabilidade, né, de quadril, enfim, esses outros pontos também que a gente não pensava tanto, né? Nossa, sensacional. Ô, Débora, só antes, eu já estou com vontade de ir aprofundando no conteúdo do livro, dos marcos, e ir para a parte que é a nossa área mesmo, mas para pintar um cenário aqui, eu queria propor para você um exercício, porque eu acho que eu não conseguiria fazer e acho que você vai ser a pessoa certa. Se a gente fosse pegar uma UTI típica, né, do início dos anos 2000, como seria essa UTI e como que é uma UTI típica de hoje? É claro que tem muita variação, dependendo de cada lugar, mas mudou muito a ponto de propiciar o ambiente ser mais favorável a essas intervenções, seja pelo nível crítico do paciente, o nível de assistência tecnológica, ou então até o cultural dentro da UTI de não mexe nesse cara, ou não agora, hoje em dia é outra realidade, é mais bola para frente, vamos aí. Enfim,
pinta esse cenário só para a gente entender o panorama e aí depois a gente aprofunda no conteúdo. Se a gente pegar, vamos pegar assim, uma UTI típica e que acompanha aí as melhorias das evidências científicas, claro, né? Claro. O que a gente via, por exemplo, a minha avó, ela foi internada, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, na UTI. Né? O que a gente via? Os pacientes muito sedados, e aí você não tinha oportunidade de fazer quase nada. Né? A gente não tinha tanto conhecimento a respeito de algumas medicações, né? De respostas hemodinâmicas, algumas coisas desse tipo. E a gente tinha a fisioterapia, assim, com um olhar muito mais voltado para ventilação, né? Então, todos os processos demoravam mais, né? Então, se o paciente não ficava acordado, ele dependia muito mais do ventilador por mais tempo. Quando a gente pensa em hoje, o que a gente tem de melhor, né? De nível máximo aí de evidência dentro de uma UTI? Os pacientes acordados, mesmo que entubado, né? Então, todo mundo acordado. Então, a gente pensava em exercício nos anos 2000, a gente pensava em mobilização passiva. Você ia lá e mexia na perna do paciente enquanto ele estava dormindo. Que é o que dava para fazer em grande parte dos pacientes. Exatamente. Ali, né? E que, no fim, assim, hoje a gente sabe que não tinha benefício nenhum. Né? E aí, hoje já não. O que a gente quer? A gente quer um paciente acordado, sem dor, mas acordado, que ele possa participar de um programa de exercício. Né? Hoje, o que a gente fala em processo de reabilitação. Antes, era terapia perdida de fisioterapia. Né? Vai lá, o fisioterapeuta mexe alguma coisa. Cada sessão independente, né? Cada sessão independente. Hoje, a gente já fala em processo de reabilitação. Então, assim, acho que melhorou muito vários outros processos, né? De sedação, de dor, de equipe, né? De cultura de equipe, que hoje favorece a gente conseguir... Que abriram essa janela de oportunidade para aí o exercício poder entrar. Porque senão com o paciente sedado não tem como. E aí com o paciente sedado todo mundo vai falar, cara, não mexe nesse cara aí que senão ele vai instabilizar, sei lá, né? Todo mundo fica mais receoso, né? Exatamente. Eu tenho tive alguma vivência em UTI. No estágio, umas 10 semanas, 5 semanas, mas depois no aprimoramento em neuro foram 4 meses na UTI da neuro. E a gente rodava, acho que era ambulatório, enfermaria e UTI. Hoje em dia, se entrar numa UTI, mata meia dúzia. Não, entrei no Covid. Aí, enfim, eu peguei essa época, isso foi ano 2000, esse meu aprimoramento na neuro. E aí era UTI da neuro, paciente tinha muito comatoso, tinha os pacientes pós-AVS extensos e tal, mas era isso, muita sedação, pacientes todos acamados. A mobilização passiva, assim, o paciente está lá sedado, acho que pelo menos faz essa mobilização passiva pensando em posicionamento, pensando não dar escara, pensando em manter mobilidade articular. Pensando nos pontos de pressão e manutenção do que dá, né? Mas eu fiz o meu TCC na época na UTI, com orientação da UDET, e era um trabalho de estimulação sensorial e avaliação do sistema neurovegetativo. Então, a gente fazia estimulação tátil, visual, auditiva, dolorosa, proprioceptiva, vestibular eu não lembro, mas em cada via sensorial a gente ia e dava um estímulo. Avaliava pressão arterial média, pressão intracraniana, a frequência respiratória, e cada estímulo sensorial que a gente fazia num paciente comatoso tinha um efeito, um comportamento neurovegetativo. E a gente, até assim, o meu estudo de TCC foi pequeno, acho que eu peguei 5, 6 pacientes, mas eu achava que ia dar um baita resultado na dor. Tinha um dolorímetro, fazia um estímulo no externo, e o que deu mais repercussão neurovegetativa foi o estímulo proprioceptivo, que era um alongamento de tríceps que a gente fazia. Então, eu acho que tem o seu valor o estimular o paciente, mesmo o paciente que está acamado, que tem pouca capacidade de contribuir para o exercício, de fazer ativamente, tem o seu valor algum estímulo sensorial, algum estímulo passivo, porque também o paciente, quando vai para esse nível de internação, ele fica privado de movimento, mas ele fica privado de entrada sensorial. Né?
não vê ciclo dia e noite, não muda de posição, então toda a parte proprioceptiva deixa de dar informação, a parte auditiva tem muito estímulo, mas é aquele estímulo de barulhinho que é o sistema é mais ruído do que significativo, né? Então, acho que tem seu valor também essa parte mais passiva. Mas é óbvio que se você tem uma UTI com um paciente acordado que vai fazer ativamente... É outra história. Mas é interessante, né, Cássio, a gente pensar que é isso que a gente está tentando fazer, esse movimento agora dentro da UTI, né? De entender que tudo isso importa, né? Tudo isso importa. Então, você imagina, né? A gente fala muito de alteração perceptual, por exemplo. Né? Você vai pôr um paciente lá em pé. Ele tem 2 drenos aqui do lado esquerdo, ele tem um acesso com uma bomba que está puxando para o lado de cá. Aí você vai pôr ele em pé e você fala, seu fulano, a linha, né? Mas tem, assim, 300 coisas puxando ele para a esquerda, né? A linha te puxando para a esquerda. Você acha que... mandou bem nessa, viu? Você acha que isso não importa? Né? É lógico que isso não importa. É lógico que isso vai trazer uma alteração. O cara ficou, sei lá, 2 semanas deitado na cama, só olhando para o teto, né? Aí, de repente, você traz ele, né, para uma outra altura, para uma outra visão. Um outro isso referencial, com um monte de coisa para o lado esquerdo dele, fora o receio, o medo, né? Fora o medo. Porque, assim, o que significa ir para a direita? Esticar tudo isso. Eu não quero que estique tudo isso, deixa aqui. Né? Então, eu acho que é esse movimento que a gente vem agora, entendendo que... eu acho que a gente passou por fases, né? Igual eu falei. Então, tá bom, a gente vai movimentar. Aí a gente começou a movimentar, mas era um movimento meio aleatório, sabe? Um movimento pelo movimento, assim. Então, movimenta joelho, movimenta estrutura. Igual eu falei, põe em pé e passa para poltrona, né? Sem uma coisa muito propositiva profunda e organizada, né? Isso. E aí agora eu acho que a gente vem nesse movimento mais de, então peraí, vamos pensar no resto, vamos pensar no sensorial, vamos pensar no perceptual, né? Vamos pensar como tudo isso está impactando, né? Por exemplo, uma coisa que vocês falam muito, né? E eu uso lá na UTI, aí quando eu uso, o pessoal fala, mas o Cássio veio aqui orientar o estágio ou é a Débora, né? Mas essa coisa do cresce, né? É muito interessante. Quando a gente tem um paciente que há muito não fica em pé, quando a gente vai passar ele do sentado pro em pé, ele tende a ir completamente com o centro para frente, né? E às vezes, dependendo do estímulo que eu dou, da minha mão, por exemplo, né? Se eu coloco embaixo da axila e eu faço a força para ele vir para frente, eu desequilibro mais ele ainda trazendo ele para frente, né? E aí eu, Débora, como terapeuta, tô desorganizando muito mais esse paciente. E aí, além disso, eu ainda dou comando de, vem para frente, vem, seu fulano, fica em pé, vem para frente, né? E aí é quando eu brinco, vamos lá, empurra o chão e cresce, cabeça lá no teto. E aí o paciente se reorganiza, né? Então a gente começou a pensar nisso tudo. E aí o livro veio, eu acho que também, para tentar fundamentar um pouco mais, né? Legal. Olha, então, onde você está pondo sua mão? Porque se você pôr sua mão mais para cá, você pode estar dando o estímulo para frente. É para frente que você quer que ele venha ou é para trás? Né? Entra uma briga que o paciente sente que está caindo para frente e ele começa a se jogar para trás. Aí o físio puxa ele mais para frente. É cabo de guerra. Cabo de guerra. Exatamente, né? E outras coisas, assim, né? De pensar, às vezes, por exemplo, para eu colocar um paciente em pé na UTI que está com uma fraqueza muito importante de membros inferiores, eu preciso travar o joelho desse paciente, né? Agora, se eu travo o joelho dele, a tíbia não vai rodar ali, né? Não vai fazer o rolamento. E aí, o que eu faço, né? Como é que eu vou suprir isso? Mas, às vezes, é isso que eu tenho e é isso que dá para fazer. Então, a gente começou a entender que a gente precisa de algumas estratégias para conseguir evoluir melhor esses pacientes, né? Legal. Tô querendo saber agora, dentro do livro, como que ele se desenrola, né? Em questão de quais são os marcos posturais que vocês acham relevantes nesse processo dentro da UTI. E, enfim, percorrendo, né? Se a gente fosse folhear o livro, o que a gente ia encontrar aí?
Assim, no começo eu trago uma abordagem mais geral, assim, porque eu acho que tem algumas outras coisas que são importantes quando a gente fala de UTI, né? Para a gente movimentar o paciente. Então, tem questões de segurança envolvidas. Claro. Né? Então, eu falo bastante sobre isso, sobre quando é que dá, quando é que não dá, o que tem que chamar mais atenção, enfim. Então, deixa eu falar minha contribuição aqui de quando eu fui para UTI no Covid. Olha lá. Eu levava o coleguinha comigo, né? Falava, amigo, porque é impressionante. Entrava na UTI, pra mim aquilo era outro mundo. Pipipi, não sei o quê, e, cara, paciente fazendo hemodiálise, não sei o quê, e eu, cara, eu tô em Marte, aqui eu não mexo em nada. Aí eu falava pro colega, entrava alguém da UTI, não, tá com nora, tá com não sei o quê, tá com droga vasoativo, e eu, tipo, tá com pipi de tanto, eu falei, cara, se você me perguntar quanto tá o pipi, eu vou gastar meia hora pra localizar a pessoa bate o olho e já sabe. Aí eu falava, tá liberado? Posso mexer? Pode. Agora... Aí eu ia pra fazer Aí dessa parte eu entendo, né? Aí eu ia pra fazer a parte de estimulação funcional, mas... E a gente chegou a pegar um paciente de 250 quilos e botou de pé. Foi bem legal, umas experiências muito legais, assim. Mas é isso, eu precisava da segurança, precisava desse capítulo para mim. Então, é interessante isso, né, Cássio? Porque a gente ficou muito segmentado, eu acho, sabe? Ficou muito com essa ideia de, então eu tô na UTI, aí eu sei muito, e tem que saber mesmo, claro, né, obviamente, de todos os parâmetros de segurança, da criticidade do paciente, mas aí a gente perdeu o resto, né? E é isso que hoje eu brigo muito com os alunos, né? O que eu quero de quem entra na UTI, o que eu quero que ele aprenda? Eu quero que ele aprenda a entender de tudo que ele sabe de fisioterapia, tudo que ele pode usar ali dentro, claro, dentro daquele paciente que está crítico, né? Animal. E aí, então, o livro vem nessa, assim, primeiro nessa questão de segurança, de critérios de segurança. Aí, outra coisa que é muito importante dentro de um contexto de UTI, quando a gente vai mexer nesses pacientes, é a organização. Então, eu gasto um tempo do livro assim falando sobre como organizar o ambiente, como organizar a equipe, né? Porque isso é uma função nossa. E aí, a gente é que lidera a equipe nesse momento. Claro. Né? Não é o médico, né? Sou eu, como fisioterapeuta, que vou falar, então tá, eu preciso de 2 pessoas. Vai vir o enfermeiro me ajudar? Então, você, a mão vai aqui, esse paciente vai fazer esse movimento, não sei o que, eu quero que você me ajude aqui. Né? Então, eu falo um pouco disso, da organização do ambiente, da organização da equipe. A gente tem todas as estratégias, né? Então, estratégia de backup, se não der certo, o que eu vou fazer? Né? Se acontecer tal coisa, se acontecer outra coisa, né? E desde coisas, por exemplo, então, eu vou andar com o paciente, ele está entubado. Tá bom, você tem que checar a bateria do ventilador mecânico, né? Será que tem o tempo que você vai demorar para ir, para voltar? Tem oxigênio nesse torpedo que você está levando? Né? A fixação do tubo está bem apertada? Então, todos esses detalhes de organização antes, durante e depois, eles são extremamente importantes, né? Então, eu falo bastante disso também no livro. E aí, depois vem com a ideia da reabilitação em si, né? Dos marcos posturais. Então, com essa ideia que eu falo... Deixa eu fazer outra interrupção. Pode. Você já ouviu a história do exército de Napoleão? Não sei. A gente falou isso no episódio que nem foi pro ar ainda, né? Enfim. Acho que não. Mas, resumindo, Napoleão mandava matar o burro com iniciativa, porque esse é o que fazia merda. Então, na UTI, o cara que tem muita iniciativa, não, então eu vou botar de pé, eu vou jogar bola com o paciente. E não analisou. E não viu que não tinha bateria no ventilador, é o cara que é perigoso, né? Ou que, de repente, fala, não, é só sentar, né? E aí você senta... Você tem toda uma análise. Que lado que você vai sentar? Você vai sentar para o lado direito ou esquerdo da cama? Né? E essa análise é feita com vários critérios, né? Tem coisa dos 2 lados? Tá bom, mas quais são as coisas de um lado, quais são de outra? Qual é a que tem mais risco, menos risco, né? Então, tem várias coisas.
E aí depois vem nessa discussão da reabilitação, né? Então, muito com a ideia do que eu falei, assim, de pensar, a gente tem marcos, né? Então, a gente tem até algumas escalas validadas dentro da UTI, né? Então, que vem nessa progressão mesmo, de ele se mexe na cama, né? Aí ele senta à beira-leito, né? Com ajuda, sem ajuda, senta. Aí do sentado na beira do leito pro em pé, do em pé para andar, e aí o andar, análise da marcha, né? Mas eu acho que é interessante, o livro discorre um pouco sobre isso, que na UTI, em nenhum lugar, né, isso deveria ser hierárquico, né? Eu só vou pôr ele em pé se ele já consegue sentar sozinho, né? Não isso necessariamente. É legal. Isso é legal mesmo. Né? E na UTI isso é mais gritante ainda, porque às vezes os alunos vêm um pouco com essa ideia assim de, então... Agora só, né, ter que dominar um para daí evoluir para o outro. Então, por exemplo, né, dando um exemplo mais do começo, assim, Débora, ele ainda não senta, então eu vou treinar ele virar de um lado para o outro. Só que aí ele tem um dreno à direita, um dreno à esquerda, a sonda, os acessos. Você não vai conseguir treinar ou virar para o lado, até porque não dá nesse momento, né? Então já vai direto para o sentar, já treina o sentar, né? Ou às vezes, ele tem um cognitivo muito ruim. Então, por mais que você queira explicar como que ele vai fazer para fazer a transição, né, do rolar, não vai rolar naquele momento. Então já senta direto com esse paciente, porque o sentar vai trazer diversos benefícios, até da parte pulmonar, por exemplo, né? Então, essa ideia dos marcos posturais, ele tem mais uma ideia de te fazer lembrar, assim, do tipo assim, ele já tá sentando, legal, então não é hora dele ir pro em pé, qual seria o próximo? Dá, não dá? Mas não que precise ter uma hierarquização, às vezes você vai pôr ele em pé e ele ainda não passa pro em pé sozinho, né? Ele não consegue sozinho sair do sentado pro em pé, mas na hora que você coloca ele em pé, ele consegue manter o em pé. E isso já é importante e eu consigo trabalhar algumas coisas ali, né? Legal. Até aproveitando esse assunto, acho que dá para falar o que é importante e o que pode ter de ganho colateral. Porque assim, eu vou falar o que me vem na cabeça do ponto de vista de controle motor. Me vem exatamente aquele gráfico de recrutamento de unidade motora de acordo com a demanda. Se aumenta a demanda, aí aumenta o recrutamento de unidade motora, que às vezes é o suficiente para modificar o tônus e depois o cara tolerar a postura sentada. Né? Então você vai para um pico, mesmo que dê suporte, mesmo que seja uma situação, digamos assim, artificial, que ele não faça por conta própria, mas na hora que você regride, ele vai conseguir dominar aquilo com mais facilidade e aí adequa, né? Então, e para os outros sistemas também tem isso, né? Você falou do pulmonar. Exatamente, às vezes você tá lá com ele deitado na cama, precisando de 3 litros de oxigênio, né? Aí a hora que você senta ele ou que você coloca ele em pé, você fala, nossa, agora dá para baixar, né? Dá para diminuir, dá para tirar o oxigênio, né? Então, eu acho que é isso, assim, é pensar que na minha opinião, assim, a gente precisa ter marcos dentro da UTI, porque o dia é meio insano mesmo, assim, né? Eu acho que não faz tanto parte da nossa realidade, infelizmente, ainda, essa coisa da progressão, né? Como vocês têm de progredir carga, é muito mais rápido e fácil, então isso não é tão óbvio na UTI. Acaba que, às vezes, você vê mesmo o paciente há 4 dias que ele alcançou o sentado na beira do leito e lá ele ficou, assim, e ninguém tentou colocar ele em pé, né? Ou, ele fica em pé, mas ninguém tentou trocar um passo, né? Então, acho que tem que ter esses marcos pra gente conseguir, sabe, dar aquele check de tipo, então, qual que é o próximo, né? Vamos lá. Mas sem essa ideia de hierarquização. Só vou colocar ele em pé a hora que ele sentar sozinho, né? Não necessariamente, porque o em pé vai ativar outras vias importantes para tônus, às vezes... vai ajudar em alguma adequação, por exemplo, de pressão arterial, né? Então, alguns outros benefícios também que vêm junto. Né? E nessas escalas validadas, como assume a postura importa ou é só se ele mantém com auxílio, se mantém independente? Tem algumas que tem, assim, precisa de 50% de auxílio, ou precisa de 2 pessoas, precisa de 1 pessoa. Então, tem o que basicamente tem nessas escalas é o tanto de ajuda que precisa.
Mas aí que vem, eu acho que uma questão que a gente precisa evoluir muito na UTI, né? Que não é só o suporte, mas a análise daquele movimento, né? Então, assim, como é que ele está fazendo esse movimento, né? E de novo, assim, né? Para quem está escutando, a gente não está falando de uma análise perfeita de correção de um gesto esportivo, né? A gente está falando, às vezes, de uma análise de um movimento. Por que ele não consegue passar do sentado para o em pé sozinho? Às vezes é só, entre aspas, né? Mas, assim, é a altura da cama, por exemplo, né? Sim. É uma análise voltada, é o que a gente faz, mas assim, não precisa de tanta minúcia, que é aquela para levantar hipóteses de quais são as barreiras. O que impede ele de ir para o próximo passo que eu estou julgando. Porque pode ter N motivos, pode ter situações externas ali do ambiente, de organização, como, por exemplo, a altura da cama, do leito, o acesso, enfim, X. Características individuais, a força, o tônus, sei lá, demandas sensoriais, enfim, e assim vai. Ou realmente, esse cara não tem capacidade suficiente para executar a tarefa dessa maneira, vamos ajustar a tarefa para que seja feita, enfim. E o livro ajuda um pouco nessa leitura de quais são os caminhos e o que você pode encontrar de barreiras, o que fazer em cada uma dessas barreiras? Isso. Aí eu trago algumas sugestões e algumas estratégias, né? Então, por exemplo, outra coisa que eu acho que a gente melhorou muito na UTI foi incorporar auxílios, assim, né? Então, por exemplo, cintas de transferência, né, que às vezes vai te auxiliar, por exemplo, né, lençol, bola, né, então, porque às vezes é isso, o paciente precisa ali de um apoio nas costas leve, mais perto da lombar, para ele conseguir se readequando. Então, tem algumas, o livro, e essa foi a ideia de ter os vídeos e fotos no livro, para essas estratégias, assim, e se eu tentar colocar uma almofada aqui, se eu tentar colocar, ele cai para ele cai para abdução, né, para adução. Será que se nesse momento eu colocar alguma coisa ali no meio, um travesseiro, eu já não auxilio, já não melhoro? Então tem algumas coisas nesse sentido, e aí a gente trouxe, né, algumas coisas de fora, assim mesmo, acho que muito da neuro, né, que se fazia ambulatorial para dentro da UTI. Porque muita coisa se deixava para depois, né? Na enfermaria a gente vê, na enfermaria a gente faz. Eles resolvem. Na enfermaria eles resolvem, né? E assim, por que não na UTI, né? Por que não usar essas estratégias? Por que não usar recursos já dentro da terapia intensiva, né? E aí você chega na enfermaria, também não resolve coisa nenhuma, né? Vai para casa e lá se vira. Exatamente. Legal. E eu fiquei pensando, porque a troca de decúbito, o como assume a postura é algo que é importante. E aí eu fico pensando que aí tem um marco ficar de pé, aí o próximo marco deambular? Deambular. Em algum momento, e para aí por enquanto na UTI ou então, vai além? Não, aí a ideia é sempre você ir no máximo que o paciente está. Então, por exemplo, ele anda. Tá bom, ele tá andando como? Com 2 pessoas? Tá. Não dá para evoluir para um meio auxiliar, por exemplo, né? Para um andador? Não dá. Por quê? Porque ele tem uma instabilidade postural, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso. Não, ele já está com o andador. Tá, dá para tirar ali sozinho? Ele já tá andando. Aí a gente vai pensar em velocidade da marcha, a gente vai pensar em segurança, né? Porque às vezes é isso, a gente falava, não, ele já tá andando. Aí você fala, mas essa marcha aí, né, do jeito que tá, é segura para ele ir na casa dele? Não, ele vai cair. Então ele não tá andando, né? Então, ele não tá porque andando. Uma tarefa importante que acaba sendo a transição do sentado para o de pé o agachamento. Então, às vezes, na UTI você tem uma cama alta e consegue botar esse cara em pé sem ele precisar passar por esse agachamento. Ele já chega na posição com o joelho estendido. E aí, uma vez que ele, vamos dizer, ficou em pé, sem ter precisado se levantar, aí já está andando com andador, com certo auxílio. De repente, o próximo passo poderia ser inserir uma situação de sustentação de carga em agachamento. E aí estou pensando que pode ser um degrau, pode ser um senta e levanta da cadeira. Um alcance inferior.
Algo que eu acho que é uma coisa para se pensar, mas que talvez traga mais benefícios para esse cara do que aumentar a velocidade de marcha, por exemplo. Ele vai ganhar mais independência, não ganha mais força, com certeza. E vai servir para ele usar o vaso sanitário depois, vai servir para subir um degrau na casa dele. Só uma reflexão aí. Não, mas eu acho super válido, Cássio, porque é isso, eu acho que a gente está caminhando, né? E agora eu acho que a gente está melhor nesses pontos, sabe assim, pontos mesmo, né? Aí agora eu acho que o trabalho dentro da UTI é o meio, sabe? É esse começar a pensar em coisas, né, mais refinadas, né? Então, é isso. Ele anda, tá bom, ele anda, mas e aí? Ele sustenta um peso para subir uma escada, para pegar alguma coisa no chão, né? Esse meio, assim, né, que envolve muito a funcionalidade, ainda é uma coisa que a gente peca muito na UTI, né? Por isso que a gente fala muito, né, de marcos de mobilidade, né? Porque é isso, é se mexer, né? Sair do sentado para o em pé, e às vezes a funcionalidade não é abarcada aí nisso, né? Só isso não é suficiente para o paciente, né? Mas a gente ainda está arrastando. Eu acho que... Pô, mas já é um puta caminho, ainda, né? Já é um norte... Assim, você pode ter só o esqueleto, né? De uma linha, que é a locomoção, acima de tudo. Bem focada na locomoção. Mas já tem um referencial que se o cara fizer isso e seguir... Nossa, alavanca muita coisa. A gente, quando eu estava na graduação ainda, o Cássio teve uma ideia e dividiu comigo com o Vagnão, que era a escola de movimento funcional. E assim, entre várias e várias reflexões, a gente foi chegando em algo que era meio parecido com uma árvore, sabe? Em que você tem ali realmente um núcleo que vai depender de tudo, que seria o tronco, né? E aí depois isso vai ganhando ramificações naturalmente de acordo com a complexidade da funcionalidade. Então você está percorrendo um dos galhos mais robustos dessa árvore, talvez, que é o deslocamento, né? Assumir a bipedestação, o ortostatismo, se deslocar em caminhada e depois conseguir, dentro desse galho, já ramificar para variações de velocidade, talvez variações de plano com uma subida de escada, descida de escada. E aí acho que talvez próximos caminhos sejam algo nessa linha de voltar do tronco e entender quais são os próximos galhos para ir, né? Algo no sentido de alcances em diferentes níveis, ou a postura agachada, e aí, enfim. Quanto mais vai chegando lá na pontinha perto da folha, menos na UTI esse cara deve estar, né? Então, talvez seja um caminho realmente, vai seguir esse galho até mais ou menos aqui e os redundantes aqui próximos, né? Mas sabe que mais ou menos, né? A gente tem muita ideia de que... É porque a gente tem discutido muito isso, né? O que é, por exemplo, né? Gravidade médica e o que é gravidade fisioterapêutica, digamos assim, né? Porque às vezes você tem um cara que vai ficar na UTI por muito tempo, por exemplo... Porque, sei lá, vou dar um exemplo agora de um paciente que a gente tem lá, que está fazendo uma reconstrução de tecido por causa de um acidente que ele teve. Aí ele vai para o centro cirúrgico, volta, tá a vácuo, né, o curativo, então tem que ficar na UTI. E aí você tem esse cara que você consegue explorar muita coisa. É um cara altamente funcional, né? Não, às vezes ele até tem vários déficits, mas o que eu quero dizer é que ele vai ficar muito tempo com você na UTI. E aí você vai ter a oportunidade de explorar muita coisa com ele, né? Esse, por exemplo, né, esse paciente que está lá com a gente agora, ele perdeu a visão no acidente. Você imagina, o que não tem? Ele perdeu a visão, ele ficou muito tempo com a gente entubado, sedado, então super fraco também. Imagina o processo de reabilitação desse cara. Ele perdeu a visão, sabe? Outro dia ele falou pra mim, ele falou, Débora, você está mandando eu andar? Mas veja, eu não tenho força direito e eu não sei como é esse lugar. Ele falou, eu não sei, eu ando pra frente, eu ando pra trás, o que é frente aqui, o que é do lado, né? Então, assim, são muitos aspectos. Então, às vezes, eu acho que a gente pensa muito nisso, assim, e tem mesmo aquela parte da população da UTI que, tipo, você vai chegar numa hora, ele vai receber a alta e vai trabalhar né, em outro lugar. Mas tem uma parte
da população na UTI que ela acaba ficando mais tempo com a gente. E aí, se eu não souber avançar, eu vou oferecer. Talvez, né? Eu acho que você falou em princípios do treinamento no começo. O McArdle coloca 2 princípios que para mim são o mesmo, que é a sobrecarga e a reversibilidade. Porque, na verdade, o corpo se adapta ao estímulo. Se você der um estímulo maior que o habitual, ele vai se adaptando para... ele vai tendo benefícios para que aquela carga deixe de ser uma sobrecarga. Se você tira sobrecarga, o corpo vai ter um destreino. Então, às vezes, na UTI ali, você deixar de progredir pode ser igual a regredir, né? Exatamente. Na verdade, seria a adaptação, né? O princípio. O McArdle ele fala em 2 princípios, sobrecarga e reversibilidade. Eu acho que é um só, adaptação. Que é tudo adaptação. Depende da carga. Você se adapta ao que a demanda, né? Exatamente. Mas eu acho que o que a gente precisa agora, né? E o livro vem, assim, como um pontapé muito inicial nisso, né? A gente precisa começar a fazer conexões e interfaces com disciplinas, com conhecimentos que a gente não faz. E que, sendo muito sincera, muita gente que vem para a UTI não gosta. Né? Porque Sim. vem para a UTI com essa ideia de eu quero mexer no ventilador, eu quero fazer a parte respiratória, e aí o cara não quer mais falar sobre, sei lá, sistema perceptual, sensorial. Eu vim para cá para fugir disso. O que você quer trazer Não, de volta? eu vejo pelos alunos, às vezes, quando chegar, o que a gente vai discutir, Débora? O jeito que você transferiu o paciente ali, né, onde você colocou a mão e tal para fazer essa transição do deitado para o sentado, você mais atrapalhou do que ajudou. Vamos discutir isso na próxima semana. Não, mas a gente não vai discutir, sei lá, interação cardiopulmonar da pressão positiva? Não, a gente não vai. Você viu algum paciente com isso na UTI? Não vi ainda. E quantos você já tentou transicionar do deitado para o sentado e foi muito difícil? Vários? Então é isso que a gente tem que discutir. Muito legal. Né? Então, acho que essas conexões, essas interfaces, elas vão aumentar cada vez mais e precisam, né, se a gente quiser se aprofundar, né? Se a gente quiser reabilitar esse paciente melhor. Senão a gente vai continuar muito nisso, assim, é músculo, é pulmão. Então, se é músculo, eu faço um exercício de força, de ativação muscular, e se é pulmão, eu mando respirar. E será que só isso reabilita uma pessoa? Não reabilita, né? Bom demais. Cara, eu talvez fuja um pouco do assunto, mas depois a gente volta. Eu fiquei... No momento que a gente estava falando, né, da alta da UTI, em muitos momentos esse cara vai ter que dar continuidade com fisioterapia num contexto ambulatorial. E aí me veio um trabalho de transição na cabeça, né? Puxando para nossa área, puxando para o esporte. O que seria ali meio... Sair do departamento médico. Sair da físio para uma transição para o campo junto com o treinador e aí depois retorno ao esporte de ponto final. Isso não é uma regra geral, mas em clubes de futebol é algo que acontece muito bem coordenado, organizado e tudo mais. Aí me veio na cabeça o quanto que existe, eu não sei se existe, tá? Mas curiosidade de às vezes dar aquela perguntada, cara... já trazer o cara da ambulatória para o contexto da UTI, a nossa progressão daqui provavelmente X dias, 1 semana, 2, esse cara vai de alta. Para tratar esses déficits funcionais que ele tem, o que seria legal desse cara já desenvolver? Pegar essa dica e aí, sabe, ter esse trabalho de transição. Acontece. É possível? Possível completamente, né? Agora, se acontece, não acontece. E é isso que eu tava falando, né, por agora. Eu acho que falta essa conexão. E aí, eu acho que falta da gente, sabe? Como fisioterapeuta de UTI, se abrir para isso, né? Para pensar, bom, peraí, então, como é que vai ser a reabilitação dele no ambulatório? O que de lá eu já consigo adiantar aqui, né? Será que, então aqui eu já consigo... trabalhar, por exemplo, sei lá, um andador, né? Às vezes, a ortopedia. Eu acho que é um exemplo clássico. A gente tem bastante até paciente que fica lá com a gente de trauma, enfim.
Eu já tô pensando assim, bom, se eu não trabalhar essa articulação, a hora que ele for para lá, ele não vai conseguir, né? Amputado. Para mim, amputado é um exemplo clássico, assim, de quão problemático pode ser um atendimento de um amputado para protetizar se ele não teve um bom atendimento na UTI. Né? Pensando num amputado mais complicado, né? Que vai ficar um tempo na UTI. Né? É um paciente que vai ficar encurtado, é um paciente que não vai ter a força no músculo, né, adequado ali, e que a hora que ele chegar para protetizar, a protetização dele vai demorar muito mais do que deveria. Né? Então, se eu tenho esse conhecimento... E assim, eu falo para todo mundo, eu não preciso ter o conhecimento exatamente assim, de como faz a reabilitação de um amputado lá no ambulatório. Não é essa a ideia, até porque, né, tem a pessoa que faz isso lá. Mas do mínimo, sabe? De falar, claro. Bom, um amputado precisa não ter encurtamento de tal músculo, precisa ter um pouco de força ali. Eu preciso já colocar ele em pé para trabalhar ali o quadril, posição de quadril. Isso vai facilitar muito, né? Mas a gente não tem. A visão, infelizmente, ainda da reabilitação na UTI, ainda é uma visão muito ali, sabe? Daquele dia, a gente está caminhando para um processo de... Então, vamos vislumbrar dentro da UTI, né? Assim, os dias na UTI. E aí, para a gente vislumbrar, chegar lá fora, ainda falta um caminho a percorrer. O sistema não ajuda, eu acho que é muito cruel, assim, não existe, assim, para pacientes de UTI mesmo, às vezes, né, pensando em paciente específico, amputado, um neuro que vai para algum lugar, isso até vai mais fácil. Mas paciente que desenvolve fraqueza muscular adquirida na UTI, por exemplo, eles não têm para onde ir para reabilitar depois. O sistema também não ajuda, né? Então, essa continuidade é uma coisa muito difícil ainda. E até do ponto de vista de análise mesmo, acho que de análise eu quero dizer do sistema mesmo. Ele ainda, por mais que tente enxergar o todo, ele ainda é muito fragmentado, né? Então é a UTI, é o ambulatório X, e esquece esse contínuo, né, da reabilitação como um todo, com cada um agindo no tempo, no seu tempo e no seu momento. Então, se começar a mudar um pouco a perspectiva de, cara, todo mundo está aqui para ajudar nesse processo, eu vou ter que saber um pouquinho do outro, e às vezes até um negócio que poderia ser, sei lá, o que eu acho muito legal, algo imersivo, né? De, cara, pega um dia, vai passar um dia lá no ambulatório de protetizados para entender a realidade, conversar e entender quais são as principais dificuldades e se tem coisa ali que dessas dificuldades você poderia ter ajudado antes, né? Para não chegar nesse ponto. Outro dia eu escutei um podcast de vocês, qual dos episódios era que eu te mandei o áudio? Era um dos que vocês estavam fazendo uma série, assim, de contexto funcional, e aí tinha mais alguns. E aí eu tava caminhando, fazendo meu exercício, escutando, aí eu saí e mandei um podcast de áudio pro Cássio. O audiocast. Que ele reclamou, mas eu não me importei com a reclamação dele. Mas falando, Cássio, a disciplina tinha que ser em conjunto, não podia ser separada, não é possível, porque tudo que vocês falaram lá, os alunos da UTI têm que saber, né? E por que quando a gente vai dar, por exemplo, sei lá, tô dando um exemplo bem fuleira, mas cinesioterapia, por que só... então, pensa num exercício para o paciente fazer, sei lá, X. Por que não coloca, então agora você pensa nesse exercício num contexto hospitalar, com uma cama da UTI. Dá o contexto. Como é que você faria? Né? Você pensou nesse exercício? E se o paciente tiver 2 drenos de um lado e um acesso do outro, o que vai mudar? Mas não tem, entendeu? Não tem. A aula de cinésio é aquela... Né? Assim, o que a gente sempre bate nesse assunto, né, de... As disciplinas didaticamente são compartimentalizadas. Quem gosta de neuro não gosta de biomecânica e vice-versa. E a respiratória, você até entrou acho que na live lá da mentoria. O pessoal na UTI não é nenhuma coisa nem outra. E é isso que quem vai dar cinesioterapia? Normalmente é o cara da musculoesquelética. Os exemplos, não é nem culpa do cara. A vida dele é atender musculoesquelética, ele vai pensar nesses exemplos. Aquele referencial. No HC, a gente dá muita aula para os cursos de pós. Aí tem geronto, tem saúde pélvica, obstetrícia. E aí você fica se forçando o tempo inteiro a tentar puxar um exemplo dos caras. Mas o exemplo que vem fácil na cabeça é esporte. Tá aí o que a gente tem que fazer na próxima mentoria. Gente de outra área. Sim.
Colocar um dia alguém para falar, chama a Débora, participa da mentoria, aí chama alguém da Neuro, chama Show. alguém... Cara, porque vai ficar muito rico isso, né? Justamente para trazer isso e deixar claro que não é só aqui que isso funciona. Mas eu acho muito legal, porque eu falo para os alunos no começo do estágio, né? Eu falo, gente, assim, se eu for elencar os melhores alunos que eu tive, vários foram pro esporte, né? Franco, o Rafa, né? Que eu brinco com o Rafa. Eu lembro exatamente, assim, da primeira semana do Rafa na UTI. E foi um negócio brilhante, assim, né? E era alguém que gostava de respiratório. Quem é Rafa? Não era. Rafa. Vocês estão Rafa... brigados com ele? Porque ele não é crente? Ah, porque não é Rafa? Não, é Rafa. É que... Vocês estão tirando sarro. É que ele quase já morreu. Cadê o Rafa? Aparece. Onde está Rafa Teles? É que hoje não teve a Trindade, a gente nem tocou nesse assunto. Eu tô deixando esse descanteio, porque, cara, só vou falar se tiver. Eu fico prometendo aqui Trindade, nunca vem. Né? Mas é isso, né? Porque é gente que tem outro conhecimento e que super dá para usar na UTI, né? Eu fiz o curso do CAS, né? E participei, tava na mentoria e brinquei, né? E depois eu postei no Instagram. E meu Instagram, basicamente, quem segue lá é quem gosta de UTI, né? E eu até falei pro Cássio, se você ganhar mais dinheiro, você me repassa a comissão. Porque algumas pessoas falaram, era um curso assim que eu tava procurando, né? Então, acho que é isso que a gente precisa, sabe? É quebrar um pouco desses quadrados das áreas para entender que é tudo movimento, né? É um movimento adaptado, é um movimento que eu tenho que pensar na frequência cardíaca, talvez com mais atenção e mais cuidado do que vocês pensam lá, mas é um movimento, né? A análise do movimento, às vezes, vai ser um passinho para trás, mas ela precisa ser feita também dentro da UTI. Né? Muito bom. Cassinha, você tem mais algum ponto para falar com a Débora? Porque senão eu tenho uma intimação aqui. Manda. Você quer falar alguma coisa ou não? Não, pode ir. Tá. Cara, a gente já tá indo para as linhas finais, Débora. Então, cara, foi muito bom o papo, como sempre. E aproveitando que o tio Pira não tá aqui, eu espero que ele ouça depois. Ele tá muito ausente. E você já tem presença nesse podcast. Olha. Cara, se ele faltar demais, Cassinho, e a Débora completar um hat-trick presencial, eu acho que a casa cai, hein? Não é? Ixi, vou substituir o Rafa com a presença feminina. Rafa. Olá, você perdeu a cerveja do Gabriel. Então. E agora vai perder o lugar. Atrás cerveja. Cumpre a cota feminina que a gente tá. Vocês estão devendo nessa parte aí. Mas não precisa ser excludente. Dependendo, pode ser aquela pessoa para vir e mexe a nossa consultora aqui. Vem, Débora, vem conversar com a gente. Agora que eu já sei o caminho, fica fácil. Mas sabe que eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar, né? Porque a gente tem, por exemplo, né? Eu e o Cássio compartilhamos de um mesmo aluno querido, né? O Félix, que com certeza ele vai escutar aqui, né? Que outro dia ele postou alguma coisa e referenciou o Cássio, sei lá. Aí eu falei, e aí? Aí ele, não, Débora. Aí outro dia eu também brinquei com o Cássio nisso, né? Mas, por exemplo, eu acho o Félix um exemplo super bom, né? Porque ele é muito bom na UTI. E ele é muito bom com você, né, Sim, Cássio? Poderia ter ido pro esporte, facilmente. Pro esporte, né? E hoje eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que a pessoa precisa, assim, né? De repente, eu sou UTI, então eu sou só UTI, né? Não sei também. Então eu tenho batido um pouco na tecla da gente dar uma misturada, sabe? Porque no fim é isso, o Félix é excelente, ele sabe muito de UTI, ele sabe do ventilador, mas, cara, ele vê um movimento com muita facilidade também. Que o Murilo isso, lá né? do fígado. O Murilo. Ele não era da UTI, né? Acho que era da enfermaria, mas o cara, ele discutia paciente hepático, junto com os médicos, assim, de igual para igual. No Covid eu fui lá atender no fígado. E ele discutindo a enzima hepática, não sei o quê. Cara, o médico pedindo a opinião dele. O que você acha aí? Cara, que discussão de alto nível. Mas ele reabilita a musculoesquelética de alto nível também. Se cair na mão dele alguém com dor no ombro para estender roupa no varal, tipo, indico ele de olhos fechados. Então, eu acho isso. O profissional de excelência, ele transita
em várias áreas, fácil. E é isso que você falou, né, do seu exemplo, e eu acho que serve para mim também, né? Por exemplo, eu não consigo chegar lá onde vocês estão, até porque eu não conheço isso, por exemplo, sei lá, se for alguém que joga tênis, né? Eu não sei as nuances do tênis, da corrida, enfim, né? Mas é igual você falou da UTI, né? Poxa, essa parte do crítico eu não sei muito bem, mas ali, você passou ali comigo, né? A parte do movimento. E é isso que eu acho que é uma bandeira que eu tenho levantado, sabe? Do movimento. O movimento é comum para todo ser humano, sabe? Para todo ser humano, né? E aí ele vai estar em atividades talvez mais específicas de jogar ou numa UTI só de voltar a andar, mas é um movimento, né? E aí as bases do movimento são comuns para todo mundo, né? E é isso que a gente tem que se misturar, né? Maravilha. No esporte paralímpico, você vai pegar gente que se movimenta menos do que um paciente na UTI, talvez. Exatamente. Pô, muito bom. Muito bom. E para encerrar, Débora, considerações finais, se quiser ainda relacionadas com o livro, onde que a pessoa pode comprar ou adquirir o e-book, e por onde a pessoa pode ouvir o seu podcast, né? Faça seu jabá. Vou fazer. O livro, até fiz consultoria do livro com o Cássio, né? E a consultoria do podcast eu fiz com o Branco. Mas o livro tá no Instagram, no link da minha bio, tem lá, ele tá à venda na Eduz, né? Acho que foi o jeito melhor que eu achei, assim, para poder ter os vídeos do YouTube, para poder ter as fotos, né? Enfim, não dava para fazer ele físico, né? Então tá lá no link do meu Instagram, @movimento_UTI, para quem quiser. E eu acho que assim, ele super supre aí tanto UTI quanto enfermaria, sabe? Porque na enfermaria a gente também tem, né, as dificuldades, as limitações e as estratégias, que é o ponto alto do livro, né? São as estratégias, a abordagem, né, de como reabilitar esses marcos posturais pensando nas dificuldades hospitalares, ela acaba valendo aí para a enfermaria e para a UTI. Então, acho que pega todo esse público. E o podcast, né, que eu segui os passos de vocês, a gente está em todas as plataformas também. O nome do podcast é UTI Informa e Ação. A gente também por lá tenta abrir um pouco, né, dos horizontes das conversas para expandir também outras coisas que a gente precisa pensar em termos de atendimento na UTI, né? Então a gente tem falado da família, né, da presença da família, de dor, né, de outras habilidades que a gente como fisioterapeuta precisa ter. Então tá muito legal também esse processo por lá. Pô, sensacional. É muito legal ver isso, né? Das coisas acontecendo, um ajudando o outro e os caminhos. Porque assim, quem ganha no final mesmo é o paciente, porque vai ter um melhor cuidado, mas o físio ganha muito, né? Porque consegue ter acesso muito fácil. Pensa, eu lembro na minha graduação, não tinha facilidade de conteúdos disponíveis com uma discussão em alto nível que, cara, eu vou te falar a verdade, você não encontra dentro da graduação. Sim. Né? E ela está disponibilizada aí livre. Né? E acho que o paciente ganha, e acho que a gente ganha como profissional e pessoal, né? Sim. Puta, eu me sinto tão bem, sabe? Quando eu pego um paciente na UTI e eu consigo olhar e falar, puta, esse movimento não está acontecendo por causa disso ou disso ou disso. Puta, é muito legal, né? Então, você expandir conhecimento e os horizontes é sempre muito bom, né? Maravilha. Posso encerrar, Cassinha? Sempre muito bom conversar com gente inteligente, gente interessada que se movimenta. Né? Estamos no Movimento em Foco. Tem que se movimentar, tem que ser ativa, tem que ser proativa. Proativa, sair do tradicional, né? Se não tiver alguém com uma mentalidade dessa, dali a 50 anos a gente ainda vai estar fazendo mobilização passiva, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Pessoal que acompanhou até aqui, nosso muito obrigado pela sua atenção. Volta lá e ouve os episódios anteriores com a Débora. Se você gostou do episódio de hoje, falou, caramba, que animal, volta. Mas também comenta aqui e fala, traz a Débora e tira o tio Pira. Tô brincando. E se você apoiar a gente no apoia.se
Movimento em Foco. /Movimento em Foco. Você vira nosso patrão e pode dar essa ordem aí. Pode dar essa ordem. Dar um cartão amarelo pro Pira. Não precisa excluir ninguém, vamos juntar todo mundo. Faça parte do nosso clube do movimento, seja nosso apoiador. Mais uma vez aqui em parceria com a Max Recovery. Ó a garrafinha ali, ninguém tomou água porque a cerveja hoje estava sensacional, ainda sensacional. Tem ali. Boa, Gabriel. E uma outra forma de você ajudar a gente e por que não ficar na estica é com as nossas camisetas do Movimento em Foco. Então reserva.inc/Movimento em Foco e adquira lá a sua, né? Postura importa, Cassinha. Boa. Certo? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.